Olá, começa agora o resumo da segunda sessão ordinária que aconteceu na Câmara Municipal de Jacareí no dia 13 de fevereiro de 2019. Aqui ao meu lado está o jornalista Márcio Martinelli, que vai acompanhar comigo como foram os trabalhos dos vereadores nessa segunda sessão ordinária. Para a gente começar então, vamos dar para você um resumo do que foi esses trabalhos dos vereadores do início da sessão ordinária. A gente teve 8 pedidos de informação, 7 requerimentos, 13 moções, 73 indicações e 4 projetos que foram colocados na ordem do dia. Eu lembro a você que você pode acompanhar todos os trabalhos dos vereadores no site da Câmara Municipal, que está aparecendo aí no seu vídeo, e também pode acompanhar o pronunciamento dos vereadores na Tribuna Livre no canal do YouTube, que também está aparecendo aí no seu vídeo. Vamos começar então a conversa com o Márcio Martinelli. Márcio, a gente teve ontem 4 projetos, como eu falei, sendo 3 deles sobre o parecer do Tribunal de Contas, rejeitando as contas de 2 ex-prefeitos do PT de Jacareí, Marco Aurélio de Souza e Hamilton Ribeiro Mota. Fala um pouquinho como foi essa votação e sobre essas 3 rejeições das contas dos ex-prefeitos. Muito bem, Rodrigo. É bom que nós saibamos que esta sessão foi uma sessão excepcional justamente por estas contas estarem inseridas na ordem do dia. Tivemos 3 contas votadas, no caso a de 2006, do ex-prefeito Marco Aurélio de Souza e de 2011 e 2012 do ex-prefeito Hamilton Ribeiro Mota. O grande motivo, o grande questionamento é por que os vereadores desta legislatura, do ano de 2018 e 2019, estariam votando contas de há mais de 10 anos, no caso do prefeito Hamilton, 7, 8 anos, e no caso do prefeito Marco Aurélio, praticamente 17 anos. E o motivo se deve justamente em outubro do ano passado, que os vereadores desta legislatura decidiram que estas 3 contas possuíam problemas jurídicos e administrativos. Lembrando que esta decisão não foi somente da Câmara, o Tribunal de Contas já havia enviado um informando, demonstrando que necessitava dessa apuração. Então, os vereadores acataram essa demanda do tribunal e resolveram rever estas contas que não foram votadas pelos vereadores da sua época. 2006, 2011 e 2012 não foram votados pelos vereadores da época. No caso, os vereadores desta legislatura, por maioria de votos, decidiu então pegar essa responsabilidade para si e julgar as contas destes ex-prefeitos. No caso, o resultado foi o que já se esperava. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é um órgão fiscalizador, é um órgão que apenas opinou pelo fato da rejeição destas 3 contas. Então, os vereadores, utilizando a parte técnica do tribunal, resolveram seguir este parecer e resolveram seguir com o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e rejeitaram, então, as contas do ex-prefeito Marco Aurélio de Souza e também do ex-prefeito Hamilton Ribeiro Mota, possibilitando, existe uma grande possibilidade desses 2 ex-prefeitos passar a ter inegibilidade para as próximas eleições. E sobre isso também o Márcio conversou com 2 vereadores de Jacareí, um do PT, o Arildo Batista, e outro do PSDB, o Rodrigo Salomão, sobre essas 3 contas rejeitadas e a votação do Parlamento de Jacareí. Vamos acompanhar o vídeo dessa entrevista. Arildo, explica pra gente, você na tribuna defendendo a tese de que está muito mais para o lado partidário, para um lado muito mais político do que propriamente técnico. Mostra pra gente um pouco a relação dessa sua opinião. São processos que já estavam praticamente sacramentados, processos que à sua época, aí não convém a gente dizer como se deu esse procedimento, mas na verdade que foi jogado dentro da regra do jogo. Essas contas foram reprovadas. E assim, do nada, de repente, um grupo da Câmara que faz parte da base do governo, se valeram de uma vantagem numérica, criaram um artifício, fizeram uma alteração na lei para que pudesse se resgatar esses 4 processos e pudessem ser novamente julgados. Na verdade, só confirmar aquilo que já tinha sido, ou seja, rejeitado o parecer do Tribunal de Contas. Eu não vi nenhum tipo de vantagem fazer isso nessa legislatura, senão pela a ideia de que se pudesse trazer à baila aí o processo de um propenso candidato aí ao governo do município em 2020, para poder, de certa forma, sacramentar algo e meio que trazer assim, olha, Marco Aurélio está com as contas rejeitadas e isso, para ele, vai ser ruim, é negativo, do ponto de vista para a população. Mas é a regra do jogo, e como eu disse, não vi nada de errado, eles acharam que esse seria um
um momento propício para fazer isso, e a gente, como em número menor, levamos a desvantagem. Eu mantive meu posicionamento, acho que o Tribunal de Contas ele tem um papel importante, mas acredito que ele tem sido muito parcial nas avaliações e não conhecendo a realidade do município. Eu, enquanto vereador, procuro ser coerente, vejo o que foi feito e, de fato, foi investido na educação. Os técnicos lá acharam que não. Por isso, eu mantive meu posicionamento de votar contra o tribunal, que, na minha concepção, acho que o governo fez um bom governo, investiu sim na educação, tanto é que a crítica do atual governo ao governo passado era que se investia só em educação. Então fica uma coisa até meio contraditória. Mas como eu disse, eu respeito, né? Nós somos 13 vereadores e o que vale aqui é a decisão dos 13. Peço que aguarde só um momentinho, Arildo, porque vamos falar agora com o Rodrigo, que é o atual líder do governo. Rodrigo, muito do argumento sustentado pela base do governo foi que essas 3 contas, elas não foram votadas pelos vereadores à época. Então seria necessário rever essa situação, até porque havia erros jurídicos, administrativos. É mais ou menos nesse panorama que se sustenta esse novo julgamento em relação a essas contas? Márcio, a gente não pode usar como pano de fundo, cortina de fumaça, a parte política. Não existe aqui uma briga entre PT, PSDB ou de deixar alguém inelegível, rejeitar contas. Eu mesmo respeito muito o ex-prefeito Marco Aurélio, foi um bom prefeito da nossa cidade, mas o PT tem que aprender que ninguém está acima da lei. Em 2016, veio uma indicação do Tribunal de Contas dizendo que a gente mudasse a lei orgânica do nosso município, que estava errado. Tanto que essa casa voltou e o próprio Arildo votou favorável para que a gente mudasse o regimento interno, para que esses projetos não fossem empurrados com a barriga. Aconteceu o que aconteceu porque é ilegal, é inconstitucional. Parecer esse já dado pela Justiça. Nós estamos corrigindo uma distorção, uma recomendação da própria Justiça de estar revotando essas contas. Tanto que é ilegal que o próprio PT usa nas suas petições de defesa do Marco Aurélio, do Hamilton, essa ilegalidade na votação. Então nós revogamos a lei e agora estamos refazendo essa votação. Por quê? Até de uma forma legal, estava previsto de forma inconstitucional, na lei orgânica de 1990 do município, que se não fosse votado pelos vereadores, o presidente da casa daria o parecer. E o que acontecia? Eles esvaziavam, como eles não tinham a maioria para aprovar essas contas, eles esvaziavam a sessão para não dar quórum e para dar, isso tem plena convicção, vendo as teses de defesa que foi feita pelo mesmo advogado que veio fazer a defesa hoje aqui na tribuna, aquilo lá foi uma orientação para que eles tivessem subsídios para defender essas contas e conseguir mais dilação de prazo, tudo, para que não interferisse no processo eleitoral dos ex-prefeitos que tiveram as contas rejeitadas. Prefeito, alguma coisa a acrescentar em relação a essa declaração, Arildo? Não, só um detalhe. Acho que o Rodrigo foi correto quando ele disse que a alteração foi feita. Eu votei favorável, porque também entendo que a moralização da casa é importante, portanto, votei favorável. Mas só que a gente tem que lembrar que só deveria valer isso a partir do momento que se votou a lei. Não pode retroagir. Nenhuma lei retroage para prejudicar alguém. E ali a gente percebeu que a gente, na verdade, caiu no engodo, né? Porque a ideia de se mudar a lei era para se criar depois uma emenda para que as votações anteriores pudessem voltar à baila. Então, é nesse sentido que eu faço a crítica. Daqui para frente, é isso mesmo, a regra é para todos. Mas o que já tinha passado não devia ter sido mexido, né? Eu entendo que eram processos que já estavam definidos. Se existe interesse ou não, é um problema da justiça com aqueles que são, no caso aí, os réus. Algo a acrescentar, Rodrigo? Na verdade, só para terminar, é que para o munícipe saber que foi feito, nós estamos cumprindo uma sentença do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não é uma coisa inventada pela Câmara ou pela mesa. Volto a falar, para a gente ninguém está acima da lei. A sentença não é para ser discutida, é para ser cumprida. Você viu aí a entrevista do Márcio com os 2 vereadores. Márcio, tem alguma coisa mais a acrescentar, algum detalhe ainda sobre esses 3 projetos? Creio que seria de grande relevância para quem quisesse aprofundar em relação a essa questão e saber os motivos pelos quais as contas destes 2 ex-prefeitos foram rejeitadas. Pode entrar no site da Câmara, lá na parte de produção legislativa, ordem do dia, segunda sessão ordinária, você conseguirá baixar o relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O tribunal, aquele que apontou os
os possíveis erros administrativos e jurídicos desses dois ex-prefeitos. Lá você consegue verificar toda essa questão. E por fim, a gente teve o projeto do Paulinho dos Condutores, né, que já tinha sido tratado sobre banheiros químicos, né? Queria que você também comentasse sobre isso, que foi um projeto que foi adiado, né? Perfeito. O projeto, de maneira geral, tratava a respeito de colocar sanitários em pontos de descanso para os motoristas de ônibus municipais e intermunicipais. O Paulinho dos Condutores sempre demonstrou essa preocupação em relação a essa categoria, de que os motoristas e os cobradores não tinham onde fazer as suas necessidades, principalmente nos pontos de descanso e nos pontos finais, e sempre cobrou isso da JTU para que se houvesse algum tipo de atitude. Como não aconteceu, ele veio com esse projeto em outubro do ano passado, salvo engano, e esse projeto acabou sendo adiado, principalmente porque continha algumas questões de inconstitucionalidade. Pois então, esse projeto voltou agora nessa segunda sessão ordinária do ano. O vereador Paulinho dos Condutores fez os ajustes necessários, principalmente ajustes jurídicos, para que esse projeto pudesse ser votado de forma legal no plenário da Câmara, mas o vereador Juarez Araújo pediu novamente o adiamento para mais 10 sessões ordinárias e foi aprovado pela maioria do plenário. O vereador Paulinho dos Condutores demonstrou bastante insatisfação em relação a esse adiamento, ele queria que o projeto fosse votado, acusou os vereadores por proteger o prefeito, entre outras questões, mas os vereadores tiveram a maioria nesse sentido e achavam que necessitava de um maior debate antes de ser votado, e o projeto acabou sendo adiado para mais 10 sessões. Muito bem, Márcio, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso resumo da sessão. Você acompanhou então o resumo da segunda sessão ordinária, que aconteceu no dia 13 de fevereiro de 2019, aqui na Câmara de Jacareí. Você continua agora com a programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.